O que era perfeito no princípio, onde o primeiro homem habitava no jardim do Éden em perfeita harmonia e contato direto com o próprio Deus, ao se corromper com o pecado da desobediência ao Criador, em que Adão come do fruto proibido, surge através da queda do homem a contaminação de toda a criação divina, fazendo separação entre o homem e Deus. Maldita será a terra por causa de ti, Gênesis 3, e por conta da sua desobediência, Deus expulsa o homem do jardim. Por isso, o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra da qual havia sido formado. A existência do pecado pela desobediência de Adão lança toda a futura geração debaixo da condenação eterna, ou seja, todo ser humano passa a existir debaixo da separação entre Deus e o homem, pois Deus é santo e não existe comunhão entre luz e trevas. Veja que Deus expulsa o homem do jardim, que significa o lugar santíssimo de Deus, comunhão direta com sua glória, porém não expulsa o homem da sua face. O homem passa a habitar fora do jardim, mas não fora dos olhos de Deus. Agora, a comunicação entre Deus e o homem passa a ser através de sacrifícios de animais, pois a santidade do homem foi perdida e agora, para se achegar a Deus, era necessários tais sacrifícios, como remissão de seus pecados. Ao passar de gerações, surge o momento em que Deus estabelece sua lei através de Moisés, os 10 mandamentos que todo homem deveria cumprir sem falhar em nenhuma delas. A perfeição que Deus exigia do homem, pois quis ser como Deus desde o início, e Deus mostra pelos 10 mandamentos que a perfeição só cabe a ele, impossível ao homem. Surge então a adoração a Deus através dos templos e tabernáculos, e dentro desses templos a separação do homem a Deus se dava através de um véu, e só o sacerdote tinha acesso direto dentro do lugar santíssimo para ofertar os sacrifícios da humanidade a Deus para que recebessem o seu perdão. Esse era chamado de tempo da lei. Hoje, toda a história do homem antes do resgate feito por Deus se encontra dentro da Bíblia, nos livros do Antigo Testamento. Porém, haveria de existir um tempo em que Deus enviaria a oferta alçada, cujo único homem levaria sobre si os pecados da humanidade, se tornando sobre nós o sumo sacerdote, levando consigo toda a lei da perfeição, pois era o único capaz de tal sacrifício, com o propósito de resgatar o homem da condenação eterna, a separação de Deus. Gálatas 4 diz: Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebem a promessa da herança eterna, pois é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Mas Deus, com seu amor infindável, perdoou o homem de seu pecado inicial, ou seja, a queda de Adão, nos resgatando da condenação eterna a partir do sacrifício de Jesus. Romanos 8 diz: Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque o pecado não terá domínio sobre nós, pois não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. E esse plano já estava previsto pela sua onisciência mediante a sua palavra, que era o próprio Jesus. João 1 diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus.
Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Jesus se torna o símbolo da nova aliança entre Deus e o homem. 1 Timóteo diz: o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo, isto é, o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. A Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Jesus pagou o resgate, e antes os animais que serviam de expiações para perdão dos pecados para o homem se achegar a Deus, agora, após a vinda de Jesus, todo o seu sangue derramado no Calvário levou consigo todos os nossos pecados, nos deixando livres e nos entregando novamente o que era o plano inicial desde o princípio, nos fazendo habitar com Deus diretamente, sem que precise de nenhum intercessor, pois somente Jesus é este caminho que nos leva ao início de tudo, à perfeição da santa comunhão entre Deus e o homem. João 14 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Porém, após sua morte, Jesus retorna ao Pai, que estás no céu, e deixa conosco o seu Espírito Santo que habita em nós. Hoje, não mais em templos físicos, porque nós, o próprio homem, se tornou o templo espiritual de Deus. 1 Coríntios 6 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Pois com a morte e ressurreição de Cristo, o véu que antes nos separava se rasgou, nos dando total acesso a Deus. Mateus 27 diz: aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo. O Espírito Santo, que agora age em nós, se manifesta através da sua palavra, que é vida, Jesus, a boca de Deus, a Bíblia. A nova aliança, uma nova chance foi entregue à humanidade, e toda a história dessa nova aliança a partir de Jesus se encontra nos livros do Novo Testamento. Nestes livros é contado a história do início e o fim de toda a criação após o resgate feito pela redenção de Jesus em favor da humanidade, sendo os livros de Mateus a Apocalipse. Por que eu devo aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador e confessá-lo com a boca em voz audível perante testemunhas, uma vez que Jesus morreu por todos? Em Romanos 3 diz: todo ser humano que nasce debaixo da condenação do tempo da lei, porquanto não há distinção, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Noutras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois são apenas criaturas de Deus, pois é Ele quem dá a vida e cria cada pessoa, e somente os filhos da promessa, ou seja, a promessa desde o princípio, Jesus, o resgatador, é que são considerados filhos.
Porém, quando confessamos Jesus, não só de lábios, mas cremos nele verdadeiramente em nosso coração, João 1 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja que os que creem se tornam filhos de Deus. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Enquanto o homem, como criatura, permanece em separação com Deus, pois só os que confessam a Cristo entra para a família de Deus e já não mais faz parte da lei e sim da nova aliança. Faz-se necessário uma escolha, ao qual depende exclusivamente de cada ser humano. Escolher fazer parte da nova aliança e se tornar filho de Deus, salvo por Cristo em sua infinita graça. Romanos 10 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. E se você crer verdadeiramente e confessá-lo, você nascerá do Espírito. João 3 diz: respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês. E nascer do Espírito significa abandonar o velho homem, as velhas práticas, a mudança de caráter, se separar de tudo que vai contra o que está na Bíblia, se separar de tudo que entristece a Deus, abandonar os pecados e viver uma nova vida em Cristo através da santificação, gerando frutos para a eternidade. Você passa a odiar o pecado como Deus o odeia. Viver em santidade, viver para Cristo não significa que nunca mais vai pecar, e sim que você odeia o pecado, se arrepende, pede perdão e luta para não cair no mesmo erro. O verdadeiro cristão, filho de Deus, é aquele que nega a si mesmo, as suas vontades e deixa Cristo viver nele. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse processo se dará até a volta de Jesus para nos buscar. Assim como as pessoas que são apenas criaturas de Deus, as pessoas que uma vez que o aceitou abandonam a sua fé, não têm parte com Cristo e não reina com Ele. Colossenses 1 diz: mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa nova, a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Porque, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifícios pelos pecados. Quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem não crê não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele.
Então, se você ainda não confessou a Cristo como seu único Salvador, por achar erroneamente que é necessário seguir padrões impostos por homens e entende-se que é um fardo pesado demais, ou por achar que não está pronto ainda e nem tem forças para seguir a Deus, dizendo que primeiro vai abandonar o pecado para depois aceitar a Jesus, ou pelo fato de pensar que ainda vai curtir a vida primeiro para só depois vir para Jesus, cuidado, meu irmão, é um preço muito alto a se pagar, pois a morte poderá vir de surpresa sem lhe dar tempo de se arrepender. Eu sugiro que leia Lucas 12, do versículo 13 ao 21, que fala sobre a parábola do rico insensato. Mas entenda que o fardo de Jesus é leve e seu jugo suave. Mateus 11 diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Apesar da gravidade existir em não aceitar a Jesus como Salvador, devemos nos achegar a Ele por amor e não por medo do inferno ou pelas bênçãos que Ele pode nos dar. Deus é um Deus de relacionamento e te ama tanto que te recebe da maneira como está, sob vícios, prostituição, enfim, independente dos pecados que já tenha cometido, seja grave ou não, o Senhor te recebe e nunca te acusará por nenhum deles. Pois a partir do momento que você aceita Jesus em sua vida, seus pecados são perdoados e Deus joga no esquecimento e te dá uma vida nova, uma nova chance, pois te ama tanto que te recebe como está, mas não te aceita como está. Por isso Ele te entrega uma vida nova e escreve uma nova história, e essa transformação vem de dentro para fora. Você e Deus, à medida que você busca a sua face, de depois arrependido e confessa seus pecados, Deus te acolhe e você passa a ser morada do próprio Jesus, e o Espírito Santo habita em você e é Ele quem vai te mostrar tudo aquilo que precisa ser transformado. Apenas abra seu coração para recebê-lo. Se você ainda não fez essa escolha e deseja ser salvo, conhecer a Jesus não de ouvir falar, mas ter um contato íntimo com Ele, feche os teus olhos e eu vou orar por você. Repita comigo agora em voz alta. Eu, diga o seu nome completo, creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Perdoe os meus pecados e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz cubra toda a minha vida e me purifique de todo pecado e injustiça. Eu confesso e aceito a Jesus como meu único Senhor e Salvador e recebo no Teu Espírito Santo em meu coração, para que, a partir de hoje, eu seja transformado na pessoa que Tu desejas que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e me faça participante da Tua herança eterna. Em nome de Jesus, eu quebro todo o vínculo que tenho com as trevas. Amém? Permaneça com seus olhos fechados. Poderoso Deus e eterno Pai, graças te damos pelo privilégio que nos foi dado na cruz, pelo teu infinito amor e misericórdia por nós através de Jesus, pois nos resgatou e nos livrou da condenação eterna. Perdoe os nossos pecados e inclina os teus ouvidos ao nosso clamor nesse momento. Senhor, diante da tua face, apresento aqui cada pessoa que se encontra em oração comigo. Pai, ainda hoje, essas pessoas decidiram abrir seus corações para te receber como o único e suficiente Salvador. Senhor meu Deus, escreva o nome dessas pessoas no livro da vida, faça morada em cada coração e que teu santo e doce Espírito habite no íntimo de cada um, Senhor, pois assim está escrito. Pai amado, hoje eles fazem parte da tua família e são considerados filhos do Deus vivo e nada os poderá separar do teu grande amor. Pai, em nome de Jesus, lhes ensina a obedecer a tua palavra e andar em teus caminhos, lhes entrega forças para vencer os dias maus e negar-se a si mesmo para que Cristo Jesus reine sobre a vida deles. Em nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço. Amém. Meu querido irmão e minha irmã, sejam bem-vindos à família de Deus. Nesse exato momento, a festa nos céus por vocês escolherem a Cristo. Hoje Deus te entrega uma nova vida,
não será fácil dizer não para suas vontades, mas à medida que você for buscando a Deus em oração, ouvindo pregações, escutando louvores e, claro, frequentando alguma igreja que profere Cristo como único Salvador, Jesus vai se revelar a você. Não se cobre nem se culpe. Santo não é ser perfeito, é ser separado. Todos nós pecamos, mas a diferença agora é que você se arrepende e luta contra o pecado. Jesus hoje inicia uma vida com você e estará te esperando todos os dias para falar com você através da oração. E você que decidiu caminhar com Jesus através desse vídeo, escreva aí nos comentários: eu aceito a Jesus, e deixe seu nome completo de forma abreviada nos comentários, e eu estarei escrevendo no meu caderninho de orações e estarei intercedendo pela sua vida para te ajudar nessa caminhada com Cristo. Amém? Lembre-se sempre, Jesus te ama e eu também. Deus te abençoe.